boa noite. A gente vai apresentar o nosso trabalho de prática interdisciplinar. A gente faz a Faculdade de Educação Física no Uniaselv e a nossa tutora é Raquel. Meu nome é Ana Beatriz. O meu é Alessandra de Souza. O meu é Alexandre de Souza. O nosso trabalho fala sobre a nutrição. O título do nosso trabalho é Os benefícios da suplementação na prática de exercício físico. Hoje em dia, a prática de exercício físico vem se tornando mais popular. E junto com a prática, as pessoas querem levar uma vida mais saudável, principalmente na nutrição, para que possa ter um resultado melhor. Então, antes era mais difícil e complicado de ter acesso a esses nutrientes, né? Só que, como temos mais informação e o profissional da nutrição, eles estão começando a se destacar mais nesse mercado, está se tornando cada vez mais fácil as pessoas conseguirem procurar uma ajuda para fazer uma suplementação correta, junto com os seus treinos na parte dos exercícios, né? E com isso, o profissional de educação física deve ter um papel muito importante nessa área, porque são áreas totalmente diferentes entre o exercício físico com a nutrição, né? A gente tem que tomar cuidado com esses dois pontos, porque o profissional de educação física deve manter esses exercícios físicos corretos, de acordo com cada indivíduo, e o profissional da nutrição vai trazer os benefícios da nutrição para esse atleta, né? Então a gente tem que cuidar com esses pontos, para a gente trazer benefícios da nutrição correta para que aquele atleta precise, né? Hoje em dia, devido à alta da procura em exercício físico, né, as pessoas também querem ter uma alimentação mais saudável. E sendo assim, procurando profissionais que atuam nessa área. Como ficou muito mais fácil as informações hoje em dia, o exercício físico junto com a nutrição estão caminhando junto para uma melhor, né, do desempenho de um atleta ou até mesmo de alguém que está começando a querer iniciar agora uma vida mais saudável. Pode falar. Já que a nossa alimentação cotidiana já não consegue mais suprir a suplementação que aquele atleta, por exemplo, exige, né? Eles começam a buscar por fora esses suplementos para complementar essa alimentação e tornar a alimentação completa e nutritiva. Também a contribuição dos professores na educação física, né, é muito importante, né? De oferecer à sociedade através da produção do conhecimento sobre o assunto, através da própria atuação profissional. Mas claro, lembrando que o profissional que vai passar os exercícios ali, ele não pode estar passando uma dieta, né? Então isso fica com o profissional que trabalha nessa área, que possa... porque cada indivíduo tem uma característica diferente e nem todos precisam... não tem um protocolo certo para que ela possa passar os nutrientes que precisa ser feito. Então a pessoa tem que realmente ir buscar uma ajuda de um profissional e para saber qual que é a meta e o objetivo que a pessoa tem, porque uns precisam emagrecer, outros precisam, né, por exemplo, ganhar massa muscular. Então, cada indivíduo é individual e precisa de um profissional trabalhando nessa área nutritiva. Então, os dois alinhados dá um bom resultado para cada um que está buscando o seu objetivo específico, né? O que ela fala é distinguir bem a área de cada um, né? O profissional de educação física vai ajudar no exercício físico, no rendimento daquele atleta e junto com isso o profissional de nutrição vai caminhar para ajudar que esses suplementos supram o que ele precisa para conseguir que esse rendimento ainda mais ajude ele, né? Até porque em vez de ter um bom resultado, a pessoa às vezes está se automedicando, vamos dizer assim, e não está fazendo uma dieta correta sem um profissional, ele vai acabar se prejudicando, porque o corpo vai acabar reagindo de uma outra forma. Por exemplo, se a pessoa quer emagrecer e come a mais do que é necessário, ela vai ter o efeito rebote, ao contrário, né? É que às vezes muitas informações acabam prejudicando, na verdade, né? Porque como a gente tem muito acesso à internet hoje em dia, muito acesso a coisas, né, que a gente pode ou não trazer para bem, a gente pode trazer para mal também. Então, não é uma receita de bolo, né? Todo mundo é um indivíduo separado, tem as necessidades e as coisas que precisam no corpo de cada um, né? Igual a Ana acabou de falar, cada pessoa, cada ser tem o seu sistema, né? Então, assim, hoje, como ela disse, o acesso está muito fácil nas redes, então, assim, tem muitas pessoas que não são profissional da área,
Tanto como o professor de educação física, ele atua como professor de educação física, mas ele não pode atuar no lugar do nutricionista. Então, assim, tem muita gente na internet que faz os seus conteúdos sem ter um conhecimento. Então, muitas pessoas que entram no conteúdo, às vezes ela acha que aquela receita é específica para todo mundo. Assim, muitas pessoas acham que quando tem uma receita ali de uma pessoa que não tem um conhecimento assim profissional, digamos assim, mas que para ela serviu, muita gente que está olhando lá na rede social, ela acha que para ela vai funcionar, mas não, cada sistema de cada indivíduo é individual. Então, assim, tu tem que pesquisar cientificamente, correto, saber qual que é o profissional que tem a licença para poder passar aquela receita, tanto que, assim, para você poder tirar suas dúvidas, tem que ser pessoalmente por exemplo, na alimentação, que nós estamos falando sobre os suplementos, tem que ser com o nutricionista ou com o médico nutricional esportista. Então, ele vai saber te indicar, e junto com o professor de educação física, no caso é a nossa área, mesclar os dois para ter um bom resultado. Bom, nesse sentido, agora a gente vai ressaltar a prática de atividade física ou de exercício física. Tem diferença? Tem, uma grande diferença. As atividades físicas, hoje em dia, elas são consideradas coisas cotidianas, como a gente faz. Subir, descer escadas, caminhar, né, de um lado para o outro, ou até mesmo limpar a casa. Isso são práticas de atividades físicas. O exercício físico é aquele que é prescrito por um profissional de educação física, no caso, a nossa área, né? Como a Ana estava explicando, né, tem a diferença entre exercício físico e atividade física, né? Tipo, a atividade física, ela só no tu levantar, quando o teu corpo já sai da questão da homeostase, que ele faz qualquer coisa que levanta um braço, já é considerado atividade física. Daí o exercício físico já é diferente, você já tem que ter um protocolo, uma ficha de um exemplo, né? Nós que vamos atuar nessa área, uma ficha numa academia, onde você vai praticar consecutivamente de 4 a 5 vezes na semana. Aí você vai procurar fazer todo aquele protocolo. Esse já é um exercício físico, no caso. É um exercício físico direcionado por um objetivo. Com objetivo, exatamente. Exatamente. Falando ali um pouco de suplementos alimentares, né? Os suplementos alimentares são produtos adicionados à dieta, né? Ou seja, não só a alimentação que a gente come no dia a dia, por exemplo, arroz, feijão, alguma coisa, né? São alimentos como o whey, que hoje em dia está muito em alta, a creatina e tudo mais, né? Tudo isso são coisas estudadas pelos nutricionistas para nos ajudar na nutrição em si, né? Sem ser alimentos da dieta, por exemplo, né? Esses suplementos que a gente está falando hoje são metabólicos, aminoácidos, coisas que podem ser acrescidas à dieta para que possam ajudar no rendimento do atleta, né? A prática de suplementação alimentar tornou-se cada vez mais comum entre os praticantes de exercício físico, especialmente aqueles que frequentam as academias de ginástica. Essa tendência é impulsionada não apenas pelo desejo de melhorar o desempenho físico, mas também pela busca por padrões estéticos associados à hipertrofia muscular e à redução de gordura corporal. É importante a gente ressaltar que a busca por um padrão estético às vezes pode ser um problema para aquelas pessoas que usam a suplementação que a gente está falando hoje em dia, né? Então é importante a gente entender que os suplementos podem trazer benefícios, como também podem trazer malefícios para a nossa saúde. Por exemplo, a prática de suplementação, de autossuplementação na verdade, né, pode ser prejudicial para a saúde, né? Pode ter casos que levam até a óbito, né? Sem a devida prescrição médica, como a gente estava falando, né? É importante a gente ressaltar que a prática de exercício físico em si, ela já demanda do nosso corpo muito nutriente, coisas desse tipo, né? Então, os suplementos que a gente tem que entender que são suplementos acrescidos à dieta, eles não vão substituir as nossas refeições, por exemplo. Com isso, a gente precisa entender que a suplementação não é uma coisa que a gente pode fazer sozinho, né? A gente tem que procurar uma ajuda de uma especialização médica, de alguém que tenha formação nessa área e que saiba te falar sobre suplementos que você precisa no seu corpo, porque cada indivíduo tem um organismo e cada suplemento vai reagir diferente no organismo de cada indivíduo.
Bom, agora a gente quer trazer uma questão para vocês que a gente achou importante discutir também, que é a diferença entre complemento alimentar e suplemento alimentar. O complemento alimentar é um produto elaborado a fim de compensar uma possível deficiência de um nutriente. Já o suplemento alimentar, ele aumenta a quantidade de nutriente específico que aquela pessoa já produz, mas ela precisa em níveis mais altos daquilo que ela procura, né? Então a gente vai dar um exemplo aqui. Uma pessoa que não pratica exercício físico e ela ingere a proteína, por exemplo, de carne, normalmente, né? Que a gente come ali arroz, feijão e carne. Mas ela não absorve essa proteína. Então ela vai usar esse complemento alimentar para suprir essa falta de proteína que ela tem no corpo, né? O outro exemplo é aquelas pessoas que elas não têm um tempo para comer corretamente, então elas fazem essa complementação para suprir mesmo o que falta, e também aquelas pessoas que têm muitos alimentos que elas não gostam e naquele alimento tem os nutrientes necessários para ela, então ela também opta pela complementação. Já a suplementação, a gente vai usar um exemplo bem típico, né? Que é daquele maromba de academia que ele quer ficar maior, quer buscar hipertrofia muscular. E já fica difícil para ele consumir aquela determinada quantidade de comida que está na dieta dele, por exemplo, né? Então ele vai suplementar para ser mais fácil a ganha desses nutrientes que ele procura, né? Igual ela disse, é para pessoas que já estão fazendo uma academia, já estão praticando um esporte regularmente toda semana, porque eles precisam de uma energia, que é o carboidrato que vira glicose. Então eles usam esse suplemento que ajuda para reconstruir também as fibras musculares. Então tem a diferença da suplementação e da complementação. É essa a diferença entre eles, né? Então ele vai ser utilizado de acordo com o objetivo de cada um. Isso, e nem todos, por exemplo, um cara que pratica academia vai ter a necessidade de fazer o mesmo balanço de alimentação do outro, porque cada um é específico. Então, assim, por isso que existe o nutricionista, aonde vai indicar o que ele precisa. Se é um atleta já é diferente também, o atleta já tem o nutricionista e o médico esportista que tá junto com ele e vai com certeza indicar o melhor para ele, porque às vezes a gente acha muitas pessoas que digamos, normais, que não praticam nada, que procuram na internet buscar algo que talvez ela não tenha conhecimento e, igual foi citado anteriormente, às vezes acha que vai ser bom, mas pode ser prejudicial à saúde. Por isso que tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio da nutrição com a musculação. Por isso que existe, como eu falei anteriormente, o objetivo. Então tudo vai ser o objetivo do indivíduo. Como cada indivíduo é diferente um do outro, então tem que ver qual que é o objetivo que a pessoa vai querer. Ou emagrecer, ou hipertrofia muscular, ou a pessoa apenas quer ir lá na academia, ou não na academia também, fazer outros tipos de exercício fora, como outros esportes, para a sua vida pessoal mesmo, né? Para sua saúde física e mental, que ajuda muito também. Voltando que o uso da internet, né, se tornou muito acessível por todo mundo, a gente tem que cuidar o que é verdadeiro e o que não é. Então a gente tem que determinar essas coisas que são falsas, o que são verdades, mas especificamente procurar profissionais qualificados para isso, né? Eu acho que tanto vídeos de internet de como realizar um exercício, a como suplementar algum tipo de nutriente, alguma coisa do tipo, não deve ser tornado como verdade para qualquer um, né? Como a gente já disse anteriormente. Tanto que no próprio exercício físico, né? Existe lá quando vai passar uma aula para um aluno, existe exercício para pessoas mais velhas, mais novas, que é gestantes, ou avançado. pessoas que Cada têm uma indivíduo síndrome. tem a limitação, né? Então até no exercício físico a gente tem, que é diferente para cada um, né? Então a dieta não vai ser diferente. E a diferença disso, a diferença não, né? Porque tanto o exercício físico como a nutrição, ela vai prejudicar e pode levar ao óbito. E é muito importante, né? Muito importante buscar um profissional para não fazer um erro, né? Não correr risco. Não correr o risco aí. Bom, nosso trabalho foi concluído até aqui. Espero que atendimos as expectativas do vídeo. E aí fica com nossas referências. Obrigado. Obrigado. Valeu.